Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Depois que Jesus fala das bem-aventuranças, ele fala assim, essa parte, né, que vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E quando ele diz, vós sois o sal da terra, e se o sal se desvirtuar, tem tradução que fala assim, se o sal ficar insípido, né, ficará sem empréstimo algum, né, e poderá ser jogado fora. O que é interessante disso é que se o sal se desvirtuar, né, é uma tradução assim mais original. E Jesus estava falando o quê? Das bem-aventuranças, que são as virtudes, né? Então, para os discípulos que estão ouvindo aquela mensagem, ouvindo essas palavras de Jesus, falando das bem-aventuranças, que eles não se desvirtuem, ou seja, não percam, né, o desenvolvimento dessas virtudes que foram ali faladas, né, que eles procurem desenvolver e preservar, porque o sentido do sal é a preservação, né? Se o sal se desvirtuar ou se o sal ficar insípido, né, perder, né, a sua capacidade de salgar, né, digamos assim, né, ficará sem empréstimo algum, chamando a atenção para eles que vós sois o sal da terra. Ou seja, eles, os discípulos, é que tem que preservar todas essas virtudes e preservar toda essa mensagem. E assim eles fizeram, né? Na época, o sal era muito valioso. Era uma coisa muito valiosa, o sal. Inclusive, era amplamente conhecido isso aí, até os salários eram pagos com sal, né? Por isso essa palavra, salário. Então, tinha valor o sal. Então, o que ele está dizendo? Eles mesmos, aquele povo daquela localidade, daquela época, eles mesmos se consideravam sem valor, certo? Ele está dizendo o quê? Vós sois o sal da terra, ou seja, vocês têm valor. Vocês têm valor, porque o sal na época tinha valor. Ele está dizendo, vocês têm valor. Vejam o valor de vocês. Porque se vocês não verem o valor de vocês, para que vocês vão servir? Serão jogados na terra e serem pisados pelos homens. Ou seja, se vocês não verem o valor que vocês têm, vocês vão ser pisados pelos homens, que era o que acontecia. Porque quem se vê sem valor, muitas vezes se deixa ser pisado. Se deixa ser pisado. Então ele está dizendo, vós sois o sal da terra. Vocês têm valor. Vejam o valor de vocês. Aqueles ensinamentos de Jesus que ele trouxe para os discípulos, eles tinham que ser retransmitidos, repassados, eles tinham que ser difundidos, divulgados. Então precisava que os discípulos conservassem, fosse mantenedor desses ensinamentos de Jesus, que poderia ser 1 ano, 2, 3, 10, 100. É por isso que ele fala assim, vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, com o que há de salgar? Ou seja, os discípulos eles tinham que ter a consciência, né, que eles iam fazer a missão deles, iam divulgar toda essa boa nova que o povo judeu esperava. Antigamente não existia internet, não existia telefone, não existia automaticamente redes sociais, era todo o ensinamento tinha que ser passado de boca a ouvido. A gente vê assim, a primeira Bíblia escrita foi 50 anos depois, já toda a Bíblia que tem, os quatro evangelhos que tem, é segundo João, segundo Marcos, segundo Lucas. Ou seja, já é segundo, porque já ouviram dizer, começaram os escribas, começaram a escrever, certo? Mas naquela época, era pouco a pouco, um discípulo numa cidadezinha divulgava os ensinamentos que tinha recebido de Jesus, então eles tinham que ser automaticamente fiéis ao que tinham recebido de Jesus, para que aquele ensinamento pudesse ser divulgado. Por isso que essa mensagem chegou até nós aqui 2000 anos depois e hoje nós estamos aqui estudando, falando delas. E que essa mensagem, que essas virtudes, que essas bem-aventuranças sejam preservadas em nós, que elas sejam desenvolvidas em nós. Então eu vejo uma ligação das bem-aventuranças com o sal da terra, com a preservação desses ensinos, desta mensagem para as próximas gerações e principalmente para a nossa caminhada, para a nossa consciência. Prestem atenção porque vocês é que estão gravando, vocês é que vão conservar isso aí. Então essa mensagem que ele está passando para os discípulos também, para eles guardarem e eles conservarem os ensinamentos que estavam recebendo.
E teve um outro sentido que a gente pode entender, já somos nós que podemos entender. Você vê, o sal é um alimento essencial para o funcionamento do organismo, e é algo que o organismo ele não fabrica, ele não tem por si mesmo, certo? Mas é essencial. Para que ele é essencial? Para transmitir, porque se não for o sal, os neurônios não conseguem transmitir, não conseguem fazer a sinapse, por exemplo. Consegue transmitir as informações de um neurônio para outro. Então, até nessa função orgânica, a utilidade do sal é importante. Então, indiretamente, ele está dizendo, olha, vocês é que vão transmitir esses ensinamentos que eu estou passando. Vocês são importantes, vocês são sal, vocês são um elo de ligação, de transmissão desses ensinos para todo o mundo. O sal é o tempero de tudo, o sal é o que dá sabor a tudo. E se vocês não tiverem, se o sal não tiver essa condição de salgar, para que ele serve? Para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então, o ser humano, o homem, falando homem porque espiritualmente falando, é quem tempera as coisas do convívio humano aqui na Terra. Sabe? Sejam pessoas que façam a diferença no meio onde você vive, como pai, como irmão, como companheiro, no trânsito, na rua, onde você estiver, seja alguém diferente. Porque existia um sal do Mar Morto, que não tinha categoria muito boa de qualidade, e eles colocavam na entrada do templo, nessa época de inverno, na calçada, para derreter o gelo. Então, se você não serve como tempero, você vai ser semelhante a esse sal que se coloca aqui na entrada do templo, que o povo vai lhe pisar. Você vai ser pisado pelos homens. Por isso que é importante a gente ser sal da terra. E ainda, diante do que estava acontecendo com aquele povo, Jesus estava dizendo para eles também que, apesar de tudo o que está acontecendo, vocês são importantes. Vocês não são alguém que não tenha importância diante de Deus, porque vocês mantenham a sua condição de fidelidade a Deus, busquem o caminho para o reencontro com Ele, porque Ele os ama, vocês são importantes para Ele. Então vocês são o tempero, como o sal é o tempero da comida, vocês são o tempero do planeta em que vocês vivem. Em outras palavras, vocês são importantes para Deus. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Jesus está falando para os discípulos dele, tinha que manter aquilo, certo? Mas tinha que trazer a luz. O que era a luz? A luz eram os ensinos que eles tinham recebido de Jesus, para aquelas pessoas. Então, chegar numa cidade, o que é que Jesus ensinou para eles? Eles começaram a transmitir aqueles ensinamentos que Jesus tinha passado para eles. Então, vocês são a luz do mundo. Vocês é que vão iluminar o mundo. Mostrando que nós que recebemos essa mensagem, somos tocados por essa mensagem de Jesus e que desenvolvemos essas virtudes, essas bem-aventuranças em nós, que nós possamos sermos agentes dessas bem-aventuranças e que nós possamos trazer, né, como se assim, a luz dessas bem-aventuranças, essa luz de Jesus, para que este benefício chegue até o próximo. Ou seja, não se acende. Não tem lógica eu passar todos esses ensinamentos para vocês aqui, e vocês se esconderem. É como se fosse botar uma lâmpada embaixo de uma mesa que ela não faria nada. A candeia que eles chamam é uma vamos dizer, é como se fosse uma lamparina. A candeia que usam. Botar embaixo da mesa não vai clarear. Então essa luz tem que estar no alto para as pessoas ouvir, ver, enxergar, entendeu? Então, mantenedor, sal da terra e a luz do mundo. Então, quando eles começassem, né, que eles fizeram exatamente isso, foi que o cristianismo começou a ser difundido no seio do povo, porque a divulgação tinha que ser sempre de boca a ouvido. Então, ele tinha que ter aquelas pessoas fiéis a ele, os seus discípulos, para que pouco a pouco, então, mantia o que Jesus tinha ensinado e ia trazendo aquela boa nova para aquelas pessoas. Então, pouco a pouco, esse ensinamento foi sendo divulgado.
Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, né? Na sequência, quando ele fala isso. Então, o que é que ele quer dizer com isso aí? Acenda a vossa luz. A vossa luz tem que resplandecer. E quando ele coloca essa palavra, resplandeça a vossa luz, o que é que quer dizer? Já dá a entender que essa palavra resplandeça já dá a entender que tem um foco acima daquilo que está resplandecendo a luz. Jesus como foco, os discípulos resplandecendo a luz desse foco diante dos homens. E é isso que os discípulos faziam. E é isso que as pessoas que ainda hoje propagam esses ensinamentos de Jesus fazem também, que é se colocar no lugar de receber a luz do foco, que é Jesus, e resplandecer diante dos homens, para iluminar pessoas, para iluminar lugares, para iluminar cidades, e um dia chegar a iluminar todo mundo, através das pessoas. Mostrando que a luz tem que ser apresentada, a luz tem que ser colocada para que todos possam percebê-la, né? Então, vós sois o sal da terra, preservando esses princípios, preservando esses ensinos. E vós sois a luz do mundo, ou seja, levar essa mensagem, essa luz para o próximo, né? Que isso seja feito assim, de uma maneira dentro de uma simplicidade, sem exaltação, mas de uma maneira assim, que também possa chegar ao próximo essa luz de Jesus, né? Então, ali Jesus está entregando, né, a missão para os seus discípulos, para que eles possam preservá-la e possam levar essa luz, né, para as próximas gerações também. Aí Jesus fala assim, ó, que ele fala que muitas pessoas pensavam que Jesus ele vinha para poder destruir tudo aquilo ali, acabar com todos os profetas, destruir a lei e fazer uma lei nova. E na verdade Jesus mostra claramente para eles, que diz assim, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, certo? Mas vim para cumprir. Ou seja, ele veio cumprir, porque quando Jesus foi profetizado que ele ia nascer, tem algumas profecias que falam, uma das profecias falava que ele ia ser batizado no rio, certo? Que antigamente João Batista ele só batizava no Rio Jordão. E tem a profecia que Jesus ia ser batizado. Quando João Batista vê Jesus, que a vida pública de Jesus começa justamente nessa iniciação, João Batista assim, Senhor, tu és a luz, eu é que devo ser batizado por ti. Aí Jesus assim, João, é preciso que se cumpra as profecias. Então Jesus, mesmo sendo a luz do mundo, Jesus foi batizado. Ou seja, ele veio cumprindo tanto as profecias como a lei. Ele não veio revogando isso. Agora, ele veio trazendo de uma forma melhor. Ele veio trazendo, abolindo algumas, aí veio, vou supor assim, abolindo algumas que não eram, assim, era até aquele momento. É por isso que quando você pega uma Bíblia, a Bíblia vai ter o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento é até a vinda de Jesus, o Novo Testamento é após a vinda de Jesus. Então a gente sabe que o que voga é o Novo Testamento, é os ensinos que tem no Novo Testamento. O Velho Testamento serve como referência, serve como todo um aprendizado, toda uma passagem daquele povo, toda aquela trajetória, mas quando Jesus vem, ele traz a boa nova, traz o novo mandamento. Dali para frente a gente tem um novo momento, tem uma nova maneira de ver as pessoas, de ver o mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se põe a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o velador, para que aqueles que estejam em casa sejam iluminados.
Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Então a luz é tudo. A primeira criação do planeta foi a luz. Quando Moisés fala que havia uma escuridão, havia um caos no planeta Terra, Deus com uma palavra, Vaiomer e Ri-Ur, e disse, haja luz, e a luz se fez para combater as trevas da ignorância, da ingratidão, do egoísmo, do orgulho. Então a luz é algo que a gente não pode deixar de ser no planeta. É curioso como Jesus é didático nessa colocação, porque ele diz que vocês são a luz do mundo. Significa que aonde a gente chegar, em qualquer parte do planeta, a gente tem que ser luz. Ser como a luz, combater as trevas com amor e com a paz. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Se você colocar uma cidade, você não vai esconder nunca. Assim você também, na sociedade, você tem que ser luz. Nem se acende a candeia debaixo do alqueire. Ou em casa, você também tem que ser luz. Na sociedade e em casa, como pai, como filho, como genro, como nora. E depois, pessoalmente, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Mas a luz só vai brilhar em você com as obras que você fizer, com o testemunho que você der, de solidariedade, de fraternidade, de justiça, de amor, de matar a fome de quem está com fome e a sede de quem está com sede. Então essa luz que brilha a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras é um dos maiores conselhos do Cristo. Porque com essa luz, você aonde chegar, aonde existe um fósforo aceso, não tem escuro, não tem treva, onde tem luz não tem treva, onde tem treva não tem luz. Então a luz é a forma mais perfeita de você combater todo tipo de orgulho, inveja, avareza, tirania, que era o que Roma fazia. Então, em dois resumos, sal da terra e luz do mundo, vocês são importantes para Deus. Não se sintam vencidos, nem destruídos por Roma. Ela não tem poder sobre vocês. Ela pode até tirar o corpo físico de vocês, mas jamais destruirá o espírito ou a alma que habita em cada um de vocês. Eu fui chamado pra ser o sal da terra e você ser a luz do mundo em todo lugar. Por isso quero viver, fazendo o povo entender que só o amor de Jesus pode salvar. Eu fui chamado pra ser o sal da terra e você ser a luz do mundo em todo lugar. Por isso eu quero viver, fazendo o povo entender que só o amor de Jesus pode salvar. Que eu seja instrumento pra levar o amor e o perdão. E onde existe discórdia eu plante paz e união.